eu agrego a psicologia com a minha vida, com o Blue Angels, né? Porque hoje eu sou presidente do Blue Angels. Mas também, na psicologia, eu faço parte de um grupo que é de psicólogos brasileiros online, que criou-se na pandemia. Uhum. E também faço parte da ADB, Aliança Distrofia Brasil. São 17 associações do Brasil, que daí possuem que tem a distrofia muscular como foco maior. E também a gente é aliado à BFC. A BFC, onde o Fabiano, que eu tenho que falar que eu sou Carla Hoffman de Lima, porque senão eu vou ter problema em casa. Ah, sim, né? verdade. E eu Fabiano... não falei, mas o erro foi meu, porque estava escrito lá. O Fabiano, hoje ele é o presidente da BFC. Então, assim, são coisas que a gente está construindo, né? Cada vez mais pensando... O que é a BFC, para quem não conhece? Associação Brasileira de Futebol de Cadeiras de Rodas. Uau, que legal. E o Blue Angels, detalhe um pouquinho mais. Bom, Blue Angels, ele era um braço da ONG Mais Forte que a Deficiência, que a gente criou a ONG em 2012. E daí, em 2019, veio o Power Soccer, né? Que é o futebol de cadeira de rodas, e a gente, que chamava, né, ele é o braço da ONG Mais Forte, e ele é o Blue Angels. Daí, a gente desvinculou, porque eu fiquei 5 anos na presidência. E quando você fica na presidência, você trabalha 24 horas sem receber. Aí chegou um dia que eu falei, acho que eu vou sair, Dani. Ele falou, mãe, tá bom. A minha mãe já saiu, e aí eu saí. Mas, como tá na veia, né? A gente continuou. Quem é o Dani, pro pessoal saber? O Dani é o meu caçula. O Daniel, eu tenho 2, né? O Davi, que em junho faz 20 anos. E o Dani, que o mês que vem faz 18 anos. Que legal, bacana. Excelente. Cara, e aí como é que foi? Você fez a sua jornada, como é que foi para você entrar nesse mundo? Você fez faculdade de psicologia. E você sempre teve um consultório, falar nisso ou não? Sempre cuidou de pessoas de uma maneira ou de outra? Então, na realidade, costumo dizer que quando eu nasci, eu tive um monte de problema de saúde, né? E aí a minha mãe falou assim um dia, não tem mais o que fazer com essa menina, né? Daí eu acho que eu falei com Deus já desde bebezinha, né? Não, vou fazer sim, vou fazer valer. Então sempre fui ressignificando a vida. Moramos muito tempo em São Paulo. E daí vim para Rio Claro, porque não tinha faculdade em São Paulo, né, gente? Eu fui fazer em Piracicaba, porque a Fabiano Faculdade era para cá, né? Então fiz a faculdade aqui. E Deus, ele vai nos preparando sempre, né? Eu cuidava, fazia estágio com 3 meses já de faculdade com deficiência visual. Então, não tinha casado, não tinha filhos. E daí fui fazendo com deficiência física. E pensei que eu ia ficar na área hospitalar, que eu amava hospital, né? Tive um problema de saúde aos 9 anos, tive leg pads, então assim, eu sempre fui pegando uma força do divino mesmo e, né, fiz... Você acha que, agora um parênteses, você acha que essas lutas infantis / adolescência te ajudaram nas lutas de hoje? Mas eu não tenho dúvida. Foi uma construção de caráter ali? Não tenho dúvida, porque quando eu tinha os 9 anos, eu tinha que usar uma prótese na perna, né? E aí, quando eu comecei a usar, a minha mãe falava assim, pode tirar, né? Tira, filha, porque já tá formando casquinha, né? E eu falei, não, mas o médico já não falou que ia formar, né? E ela chorava de um lado, né? E eu firme lá, falei assim, não, é assim mesmo. Então, eu entendo hoje... vamos chegar no Daniel, né? Mas o Daniel tem as suas limitações. Então, quando o Daniel tem a dor, eu entendo que eu posso estar ao lado dele, mas eu não posso ter a dor dele, né?
Então, eu fui me preparando para isso, com certeza, né? Depois, na área hospitalar, na faculdade, eu fazia muito essa parte de acompanhar crianças e gestantes. Então, eu fazia o pré-cirúrgico, cirúrgico e pós. Uhum. E depois me casei. Depois de 3 anos tive o Davi. E em seguida o Dani, né? Uhum. Então, assim, com certeza, eu não tenho dúvida que Deus sempre esteve ao meu lado, me capacitando para me moldando na realidade. Como Steve Jobs, né? Você volta agora e consegue ligar os pontos, né? Sim. Do que você passou, que você tem que enfrentar hoje, né? Uhum. E eu Bacana. falo porque às vezes, né, eu sempre vejo, sempre não, mas bastante vezes eu vejo você lá no DNI de segunda, né, e o Dani também. E, cara, pra sair de casa com as crianças é um rolê, né? E às vezes eu desanimo. A Gabi fala, vamos fazer. Eu falo, não quero ir você sozinho e não sei o que. Abrindo o coração aqui, né? E aí eu chego e vejo você lá naquela disposição. Às vezes por dentro você pode estar moída, mas eu tô falando do que eu vejo. Do que eu vejo. Na disposição, e vai, e desce. Cara, é admirável. E aí por isso que eu fiz o link do passado. Eu falei, ela se preparou durante ou foi algo que foi forjando? E agora eu vou entendendo a história, o desfecho, que já teve uma construção já na base, né? Na formação da Carlinha, vamos dizer assim. Sim. Não sei se faz sentido. Totalmente, né? Posso entrar no Dani agora? Vamos lá. Pode. Fica à vontade. O Dani, quando ele tinha 2 anos, um dia depois do meu aniversário, eu descobri que o Dani tinha uma doença, né? Tem uma doença, a distrofia muscular de Duchenne. Um parêntese, e assim, se alguma pergunta você não ficar com... É só você conduzir que a gente continua e nem vai perceber. Antes dos 2 anos não tinha nenhum sinal. Então, na realidade, o Dani caía muito, né? Tá. Tombos, assim, de ficar com a testa... Vermelhinha. né? Legal. Roxa, né? E daí machucava num dia, daí passava outro dia, caía de novo, né? Mas você não quer olhar para um problema. E você não quer comparar. Então eu falava, não, Davi também caía. Né? E cada um é um. Então, foi. Daí na aula de psicomotricidade, que é do colchão, os meninos, né, as crianças, eles brilham os olhos. O Dani travava. E para subir as escadas, ele jogava o corpinho. Como é que é essa aula aí que ele travava? Como é que é essa aula do colchão? Na psicomotricidade. Tá, são várias. Então você tem que fazer força. Você vai passar num túnel, você vai pular de um colchão para outro. Na escolinha. Na escolinha, né? Tá. Lá que eu sou grata e você sempre grata, a professora, os coordenadores de lá, que foram nos orientando. Ó, tem alguma coisa estranha, dá uma olhadinha. Aí eu levei em vários médicos. Eu só falo que eu não levei, toda vez eu falo isso, que eu não levei no ginecologista, porque o resto... Da cidade mesmo? Entendeu? Da cidade, neurologista de fora também. E não é um problema comum, né? Que não, é corriqueiro, então é fácil rara. Identificar. E você ia falar o nome, eu te cortei, desculpa. E explica melhor o que é esse problema. A distrofia muscular de Duchenne, ela pega todos os músculos. E qual é o problema dessa doença? Ela é progressiva, ela é degenerativa, né? E ainda não tem cura, né? Então, ela é uma doença que é difícil de lidar, né? Mas eu fiz o exame CPK, né? Que é o exame laboratorial que a gente faz, simples, né? Que é até uma luta pra gente incluí-lo no teste de pezinho. Por quê? Porque quanto mais você sabe de um problema, por mais que a gente não queira saber, a melhor coisa é você olhar e você enfrentar, né? Então, você pode prevenir para algumas coisas. Então, esse CPK é para dar de 30 a 180. Deu 13 mil no Dani.
Então a gente ficou 3 dias, né, no Dr. Google, né, sem dormir. Nossa, e no Dr. Google, dependendo do que você procura, é um suicídio emocional, Não, assim. é adolescência, cadeira de rodas, sobrevida a 20 anos. Nossa. É. E pra você que acabou de saber, Carla Então, do assim, céu, você o mundo fica... caiu no seu pé. Né? Não, você fica, né? E aí, como eu e o Fabiano, nós éramos coordenadores dos adolescentes, eu descobri numa quarta, no domingo nós fomos na igreja, não consegui falar, Que era eu fortona presbiteriana, na né? época. Aham. Na verdade, eu sempre frequentei lá, né? E fui lá fortona, né? Fortona, não consegui abrir a boca pra falar nada. É o Fabiano que falou. Daí eles falaram, não, tia Carla, vamos na sua casa, porque a gente quer fazer um teatro. E aí eu coloquei um bilhetinho assim, Davi Daniel abre a sua casa. Numa segunda, não falei nada. 50 crianças apareceram. Ai, que legal. E aí eu fiquei a gente fez o teatrinho, pessoal, né? E daí eu pedi para as crianças saírem e fiquei com os adultos. E eu falei que a gente tava lá para celebrar a vida, que era a única certeza que a gente tinha. A gente não tem certeza de mais nada. Uhum, 100%. Então o Dani tinha esses 2 aninhos e pouco. Nossa, que E emocionante. até hoje a gente vive assim, o agora, né? Então, quando a gente descobriu, o que eu fui fazer? Fui fazer 2 desfiles pro nosso lar. Então, o primeiro tinha 50 crianças desfilando, no segundo tinha 100 crianças desfilando. E a gente fez esse evento, angariou fundos e fomos contribuir lá com o nosso lar. Daí, nisso, a gente foi vendo que as pessoas não sabem o que é distrofia. E eu tô dizendo de profissionais da saúde. Professores. Porque nós tivemos esse olhar de uma professora. E quanto isso a gente se beneficiou desse alerta, desse cuidado. Desse insight que essa professora teve, que essa coordenação teve, né?